Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui para conversar com o autor desse livro, O Réu e o Rei, que é o Paulo César de Araújo. Todo mundo ouviu falar dele, a celeuma toda que foi causada em torno desse livro e a discussão das biografias autorizadas ou não. Paulo César, você nasceu em Vitória da Conquista, não é? E fala um pouquinho dessa tua infância, o teu primeiro contato com a música. Bom, Drauzio, primeiro, boa noite a todos. É um prazer também estar aqui nesse espaço, nessa conversa, nessa cidade, que é também a minha cidade. Na verdade, eu costumo dizer que eu nasci na Bahia de São Paulo, né? De fato, sou de Vitória da Conquista, toda a minha família é de Vitória da Conquista, meus avós, meus pais. Mas, por uma contingência lá familiar, quando minha mãe estava grávida, meu pai desempregado, eles vieram para São Paulo naquela tentativa, né, de melhorar de vida, de conseguir alguma coisa. Mas chegaram aqui exatamente no auge da crise política do Brasil. Jânio Quadros tinha acabado de renunciar à presidência, toda aquela questão toda, política, crise econômica. E eles ficaram ali, Hermelino Matarazzo, um tempo, na casa dos meus avós, que tinham vindo um pouco antes. Minha mãe já grávida, e eu nasci um pouco nesse período aí. Né? Acabei 3 meses depois, para 4 meses, meus pais, sem perspectiva, voltaram para a minha cidade, Vitória da Conquista, onde, enfim, eu cresci, fui registrado. E, enfim, cresci num ambiente assim, meu pai camponês, minha mãe trabalhando assim em serviços gerais. Não tínhamos televisão em casa, não tínhamos biblioteca, mas havia o rádio, né, Drauzio? O rádio, nessa época, principalmente, o rádio era o grande veículo de comunicação ainda. Você está falando dos anos 60, né? Isso, meados dos anos 60. Eu ali com 5, 4, 6 anos, eu nasci em 62, então, em 67 eu estava com 5 anos. E as minhas primeiras lembranças são exatamente de músicas no rádio, ouvindo o rádio. E era uma época que o rádio tocava-se de tudo. Não tinha essa segmentação de hoje, não tínhamos rádio FM, enfim. Na minha cidade havia a Rádio Clube de Conquista. E lá eu ouvia de Valdir Soriano a João Gilberto, a Tom Jobim, a Chico, Caetano e, claro, muito Roberto Carlos. O que foi bom, porque eu, atento à música, me permitia ouvir de tudo e ter acesso a toda essa produção da época, numa cidade do interior. Então, foi isso. Cresci ali em Vitória da Conquista. Muitas pessoas me perguntam, não me conhecem, mas você é mineiro? Eu digo assim, bom, de Minas eu só conheço a rodoviária. Mas é porque Vitória da Conquista é sul da Bahia. Então, na verdade... É encostado em Minas, quase. É sul, encostado. Então, a comida, a roupa, o jeito, é muito de Minas Gerais. Muito menos da Bahia. Eu me lembro de um amigo meu que foi a Salvador e me ligou, disse, Paula, conheci Salvador, eu quero dizer, você não tem nada de baiano, você não é baiano. Eu falei, de fato, sou quase mineiro também. Enfim, e com 16 anos eu vim para São Paulo, seguindo essa tradição da família, de todo mundo, em algum momento ter que procurar um caminho melhor. E cheguei aqui em São Paulo aos 16 anos e morei aqui durante 5 anos, morando em Vila Maria, reduto de Jânio Quadros, no momento que ele estava retomando a carreira política ali, final dos anos 70, 81, 82, aquele período de redemocratização do país. Enfim, a trajetória foi basicamente essa. Morei aqui 5 anos e depois fui morar em Niterói, onde estou até hoje. Paulo César, em 1963, eu estava no 2º ano da Faculdade de Medicina, e nós fizemos uma excursão que era chamada de Bandeira Científica, que era precursora daquele projeto Rondão que veio depois. E o ônibus, nós pegamos um ônibus aqui em São Paulo e fomos até Paulo Afonso. Ali. E uma das paradas, a gente dormiu uma noite em Vitória da Conquista, era uma cidade pequenininha. Eu lembro que tinha mosca, que me chamava a atenção em todo lugar que você ia, cheio de moscas. Era uma cidade, devia ter quantos mil habitantes, Vitória da Conquista, nesse tempo? Hoje ela já é uma cidade bem maior, né? Tá com porque amigos meus do Rio falam, Paulo, uma vez viajando, não sei para onde,
paramos em Vitória da Conquista. Eu me lembro que eu tinha um hotel que tinha muita barata. Então, as lembranças das pessoas da minha cidade, um pouco isso mesmo, mosca, barata, cidade dormitório que transitamos. Mas eu quero dizer que tem coisas boas também, porque numa passagem assim é possível acontecer isso. Né? Não, eu fiquei chocado, sabe por quê? Porque eu pedi um café no bar e o rapaz pegou aqueles... Lembra aqueles açucareiros que jogavam açúcar assim? Sei, claro. Quando ele fez isso, veio mais um... Acho que no enxame de mosca não existe. Mas algumas saíram rasantes assim na boca e outras caíram dentro. E eu falei para ele, olha... Caiu mosca no café, ele pegou uma colher, tirou as moscas e jogou fora. Mas era um bar de beira de estrada. Sim, claro. Aliás, é a cidade de Glauber Rocha também, mas eu quero dizer que não foi por causa das moscas e das baratas que eu e Glauber e outros conquistantes deixamos a cidade, enfim. É porque as circunstâncias realmente pediam. Né? E você ficou em Vitória da Conquista até quando? Fiquei até os 16 anos. Hoje, Vitória da Conquista, é importante dizer, é um centro universitário, né? Um centro universitário da Bahia. Vários estudantes de vários lugares vão estudar em Conquista. Mas isso foi depois, a partir do final dos anos 80. Nos anos 70, não tínhamos nada disso. Então, os filhos mais abastados, de famílias mais abastadas, iam estudar fora. Terminavam o segundo grau e estudar em Salvador, enfim, Belo Horizonte, Rio. Os filhos dos trabalhadores, a opção ali era trabalhar no comércio, não tinha uma cidade industrializada, de indústrias, enfim, era comércio, agricultura, café. Então, um pouco isso, eu já com essa ideia de, enfim, prosseguir nos estudos, e minha mãe também acreditando nessa possibilidade, achando que os filhos deveriam ter um futuro melhor do que os meus pais tiveram, então, o caminho era São Paulo. Aí, para quem era filho de trabalhador, São Paulo era... Não se pensava nem em Rio de Janeiro, curiosamente. Eu não vi ninguém da minha família ir para o Rio. Todo mundo, tios, avós, enfim, os antepassados, sempre, aquele momento que vinha para São Paulo. E aconteceu comigo também, aos 16 anos. Cheguei aqui para trabalhar na ótica. Na época eu era operário, eu trabalhava numa ótica. Lá que eu aprendi lá o ofício com o meu tio, montador ótico. E chegando em São Paulo, morando em Vila Maria, saí ali para uma rua Catumbi, que é uma rua de várias óticas, aí, próxima a Celso Garcia, e no primeiro dia já arranjei esse emprego, e ali trabalhei durante algum tempo, depois trabalhei na 24 de Maio, depois em Santana. Estudando durante esse tempo também? Estudando, sempre estudando, trabalhando e estudando. Estudando à noite, trabalhando durante o dia, e eu costumo, porque eu sou professor, dou aula em escola pública, e falo para os meus alunos, né, como melhoramos, como avançamos. Porque os meus alunos, por exemplo, eles estudam numa escola pública, eles têm transporte, quer dizer, não pagam transporte, chegam na escola, tem almoço, tem janta, a sala tem ar-condicionado, quer dizer, uma escola pública do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu conto a minha experiência, que não tínhamos nada disso, quer dizer, eu tinha que, se eu quisesse, enfim, não ia andando na escola, eu tinha que pagar a condução. Livros que todos recebem também, nem pensar. E alimentos, eu queria ter pelo menos um lanchinho, nada disso. Quem tinha dinheiro comprava, quem não tinha, enfim. Mas, apesar de tudo isso, o que eu digo, muitos desistiam. Quer dizer, nós éramos desestimulados exatamente a estudar. A ideia parece que era tudo programado para você desistir. E lembro de colegas meus que desistiram, pararam antes do segundo grau, enfim. Mas eu mantive esse propósito e fui ali trabalhando e estudando até que consegui chegar à faculdade. Não foi fácil também, quer dizer, foram várias tentativas até conseguir, porque eu também não queria fazer uma universidade qualquer, eu queria fazer uma universidade de referência no curso que eu pretendia fazer, que era Comunicação e História. E quando eu estava no Rio, fiz o vestibular para História na UF e Jornalismo na PUC, consegui uma bolsa, enfim, e consegui chegar à universidade. E aí comecei. E o seu interesse pela música popular, quando surgiu? Pois é, eu acredito, Drauzio, que foi uma coisa assim desde a infância, porque eu sempre fui atento à música. Isso é uma coisa curiosa, porque eu me lembro, por exemplo, na minha cidade, de vez em quando aparecia um cantor lá para fazer show. Não era muito, mas de vez em quando chegava lá um Nelson Gonçalves, um Nelson Ned, um Vanderlei Cardoso, cantores mais populares, né? E eu estava sempre na porta dos estádios, na porta do cinema. Me lembro particularmente de uma noite, devia ser uma quinta-feira ou sexta, meus amigos saindo para jogar bola à noite ali, finalzinho de tarde,
e eu me arrumando para ir para um show de Nelson Gonçalves. Eu ali com 11 anos, 12 anos de idade. E fui para a porta do cinema. Meu tio tinha ganhado o ingresso, era um jovem na época, meu tio tinha uns 25 anos, falou, não vou ver show de cantores velhos, não sei o que, você quer para você? Eu falei, obrigado, tio. E lá fui eu, com 12 anos, entrei no cinema e fiquei lá ouvindo Nelson Gonçalves cantar Fica Comigo Essa Noite, A Volta do Boêmio. E ele era viciado em cafezinho, né? E eu sou testemunha disso, que durante o show, o tempo inteiro, uma moça entrava para servir um cafezinho para Nelson Gonçalves. Ele tocava 3, 4 músicas, o cafezinho, ele agradecia, oferecia assim para a plateia. E eu era naquela cafezinho, plateia. né? Era cafezinho, ele era viciado no café, ao ponto durante um show, não era um show longo, era 1 hora naquele tempo, né? Tomar vários cafezinhos, oferecer à plateia, e eu ali na plateia, e olhando o público era da idade dos meus avós na época, né? Mas isso aí só para indicar como que eu era ligado à música naturalmente. Não foi algo que aconteceu depois, eu sempre interessado nisso. Então, quando eu me interessei pela história do Brasil, e particularmente pela história da música popular brasileira, claro, eu fui investigar isso, que universo é esse que me encanta desde a infância, o que tem sido publicado sobre a música brasileira, quais os livros. Aí, já chegando na universidade, eu fui investigar esse universo. E aí que eu constatei que havia uma grande exclusão. Aí eu constatei, enfim, a fazer esse levantamento, que aqueles artistas que eu via no rádio, parte daqueles artistas, aqueles artistas mais populares, não estavam contemplados nos livros. No próprio debate na universidade, ninguém falava de Valdir Soriano, de Nelson Ned, de Paulo Sérgio. A universidade tinha desprezo por essa gente. Então, foi exatamente isso. Eu falei, bom, então eu quero investigar esse silêncio, que produção é essa? Afinal, eu ouvia isso existiu, isso não foi um sonho que eu tive. Então, foi isso. Para fazer esses livros, tanto o primeiro, Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular Cafona, Ditadura Militar, como Roberto Carlos de Detalhes, eu tive essa motivação afetiva também. Tive uma motivação intelectual, exatamente para preencher essa lacuna na historiografia, mas essa motivação afetiva, desse meu interesse precoce, sempre pela música popular, lá desde esse tempo na minha cidade. E de onde você acha que vem essa rejeição que a elite intelectual tem pela música popular, popular mesmo, essa que atinge as grandes massas? Isso é um fenômeno mais ou menos comum, esse apartheid. Só que no Brasil isso foi mais radical. Nós somos um país campeão mundial de desigualdade social. Durante muito tempo, é uma das nossas singularidades, né? Muitas vezes as pessoas veem tanto falar em corrupção no Brasil que acham que o problema do Brasil é a corrupção. Isso é um problema, claro, mas está longe de ser a grande questão do Brasil. A grande questão do Brasil é a desigualdade social. É isso que nos distingue de outros países. E essa desigualdade se reflete não apenas na divisão do bolo econômico, se reflete também na produção memorialística, na produção da memória. Então, esses artistas populares, que eram ouvidos pela grande massa do povo brasileiro, não encontravam entre os enquadradores, nas elites culturais, a atenção devida. Então, se deu esse apartheid, ou seja, aquilo, eu desprezo essa música, não me interessa, essa música é ruim, logo eu não quero falar sobre isso não me interessa. Então, isso se refletiu nessa produção historiográfica brasileira. De certa forma, os nossos pesquisadores, estudiosos de música, sempre falando basicamente daquilo que eles gostavam de ouvir, e aquilo que não lhes interessava, ou que interessava só a grande parte do povo brasileiro, houve esse certo desprezo, né? Que é um reflexo dessa desigualdade social que se reflete no campo da produção da memória. Você acha que isso se mantém ou nós vivemos uma aceitação mais democrática? Acho que avançamos muito, viu, Drauzio? Eu acho que avançamos. Acho que hoje o Brasil há uma democratização maior, temos uma maior vigilância contra o racismo, temos uma maior vigilância contra a homofobia. Certamente a empregada doméstica hoje é melhor tratada do que era nos anos 70. Enfim, nós temos avançado. E acho que no campo da produção da memória também. O meu livro, por exemplo, Eu Não Sou Cachorro Não, que foi lançado em 2002, não por acaso, coincidência, apenas no ano da eleição do Lula, quer dizer, esse livro fez parte desse movimento e contribuiu também para isso, para explicar esse fenômeno da música brega. Então já há uma maior compreensão do fenômeno. Hoje você vê um artista brega, ele lança um disco, ele é analisado no caderno de cultura da Folha,
do Globo. Então, já há maior atenção a isso. Você acompanhava a música brega já desde garoto? Eu via, como eu disse, eu via de tudo, né? E como esses cantores bregas eram os que mais tocavam, até por força mesmo do hábito, eu estava sempre ouvindo. E como eu era atento ao rádio, esses cantores, então, estavam no meu cotidiano. E principalmente porque eles falavam do nosso cotidiano, o cotidiano dos trabalhadores domésticos, né? Então, aliás, essa é uma das razões do grande sucesso desses artistas. Eles não têm grandes preocupações metafísicas, filosóficas, isso não, isso é com a MPB, compositores de formação universitária, compositores que frequentaram a universidade, o que é ótimo também, porque isso é um campo que precisa ser colocado na música. Os cantores bregas, em grande parte, filhos também de trabalhadores, em grande parte com baixa escolaridade, eles falam basicamente do cotidiano amoroso, do cotidiano urbano. Então, eles vão falar de empregada doméstica, de quartinho de empregada, do eu te amo, você me deixou, desse dia a dia. Então, eu cresci ouvindo isso e me identificava com isso, porque exatamente ele estava falando daquele nosso cotidiano. E acho que grande parte do povo brasileiro também se identificava com isso. O que foi curioso foi observar na minha pesquisa, Drauzio, que esses cantores, tidos como bregas, desprezados pelas críticas, eles foram dos mais censurados na época da ditadura militar. Quer dizer, a minha pesquisa revelou que eles também incomodavam. Odair José, por exemplo, o terror das empregadas, o Bob Dylan da Central, foi um dos mais censurados cantores da época da ditadura. Olha, mas e isso estava... Conteúdo sensual nas músicas dele, sim, que realmente eram, né? Sim, também isso, porque havia censura política, claro, mas havia também a repressão moral. Você não podia falar de sexo, de cama. E esses cantores falavam, e no caso de Odair, ele falava basicamente disso também. Então, ele falava de cama, falava... Tem uma música dele que é uma coisa inacreditável, né? Você ouvindo hoje, a música Em Qualquer Lugar, por exemplo, foi uma música banida. Porque algumas canções era apenas um verso ou outro que era proibido, ele mudava, tal, mas essa canção, por exemplo, Em Qualquer Lugar, foi proibida de entrar no... Então, ele gravou, foi tirada do disco. Assim como o Cálice de Chico Buarque não pôde entrar no disco dele de 73, Em Qualquer Lugar também não. E por quê? Está lá a análise do censor. Porque a música fala, em qualquer lugar a gente se ama, dentro do meu carro, no jardim, no meio da rua, algo assim. Então ele falou, olha, trata o sexo como dois animais, propaga o amor livre, vetado. O compositor recorreu, olha, eu mudo aqui e tal, falou, não, está vetada a ideia, não pode. Enfim, era esse o retrato, na época, né, nesse período mais radical da ditadura militar. Paulo César, você... Quem escolheu o nome Eu Não Sou Cachorro, Não? Que é um nome sensacional para o livro. Primeira vez que eu vi, achei maravilhoso. Você sabe, Dalton, que esse foi um caso único, porque foi o livro que eu fiz, antes de qualquer coisa, eu tive a ideia do título. Os outros livros que eu escrevi, o título veio um pouco depois, mas esse não. Eu falei assim, eu quero escrever um livro sobre música brega e o título será Eu Não Sou Cachorro, Não. Em parte pela força da música do Valdir, e pelo sentido... abrangente do verso, né? Não somos cachorro, não vamos ser desprezados pela historiografia, não seremos desprezados como pessoa. Aliás, essa música, que muita gente entende, e é de fato uma canção de dor de cotovelo, né? Eu não sou cachorro não para ser tão humilhado, eu não sou cachorro não para ser tão desprezado. Claro que o sucesso dessa música se explica também porque o público que ouvia Valdir Soriano, e nesses anos 70, de apartheid, de radicalismo, era um público marginalizado. Então, certamente, empregadas domésticas, porteiros, a grande massa dos trabalhadores brasileiros se identificava com esse verso, que falava de rejeição amorosa, mas também podia ser entendida como rejeição social. Eu não sou cachorro não para ser tão humilhado. Nós sabemos que no seu cotidiano, milhões de brasileiros são humilhados e ofendidos diariamente. Então, eu acho que esses versos são universais, são abrangentes, embora a canção seja realmente uma canção na sua origem romântica, né? Mas eu acho que essa leitura era possível. E explica um pouco o grande sucesso de Eu Não Sou Cachorro Não, que quero dizer aqui, já escrevi isso no livro, vou só informar. É uma daquelas canções que estão no inconsciente coletivo nacional, que isso não é fácil. Assim como Asa Branca, Mamãe Eu Quero, não há um brasileiro que não conheça Eu Não Sou Cachorro Não. Claro, muitos detestam, muitos não gostam,
Mas o fato é que essa canção está no imaginário coletivo nacional. Foi um sucesso retumbante. Não, sucesso na época, retumbante, né? E ficou, né? Então eu sou professor, chego lá com crianças, 15, 16 anos, eu falo, eu não sou cachorro, não. Eles começam a cantar juntos. Como é que conhece a música? Conhece, porque isso já está na memória dos pais, dos avós, dos tios. Eles crescem ouvindo essa canção. O que é um mérito e uma força do Valdir Soriano, esse grande cantor, compositor baiano. Você sabe que a Bahia nos deu de tudo na música brasileira, né? Do papa da bossa nova ao rei do brega, ao rei do rock, enfim. O João Gilberto, pois é. Você imaginou, quando fazia esse livro, e falando do Valdir Soriano e de outros cantores dessa época e desse estilo musical, você imaginou que pudesse haver uma censura à publicação de um livro desse? Não, sinceramente, isso não me passou, não me preocupou também, porque imagina, eu comecei a escrever esses livros num período de democracia brasileira e tendo uma Constituição cidadã que nos garante a liberdade de expressão, né? Aliás, dizem que poucas constituições no Estado Democrático de Direito têm uma Constituição tão liberal, né? Tão liberal e enfática, é livre a manifestação intelectual, artística, científica, jornalística, independentemente de censura ou licença. O preceito está lá, nosso artigo 5º na Constituição. Então, quando eu me propus a pesquisar e escrever sobre música brasileira, nem nos piores pesadelos podia imaginar que um livro meu ia, enfim, encontrar resistência. Então, no caso do Eu Não Sou Cachorro, Não, eu fiz o livro, publiquei. Claro, tomamos todo o cuidado, porque temos que ter responsabilidade, não é que você vai dizer qualquer coisa sobre um artista, mas o fato que você tem a fonte, você tem documento, o fato é verdadeiro, você analisa isso. Então, esse livro saiu e, para minha alegria, todos os personagens receberam muito bem, embora abordando temas polêmicos, temas pessoais, porque a música dele, como eu disse, são músicas do cotidiano, eles refletem as próprias vidas dele, mas todos receberam muito bem o livro. Então, quando eu fui partir para o segundo livro, Roberto Carlos no Detalhe, eu fui mais tranquilo ainda. Eu falei, bom, aqui outro artista, amado pelo povo, que reflete nas suas canções o seu próprio cotidiano, amoroso e cotidiano de milhões de brasileiros, e eu realmente não esperava que fosse ter essa reação, ou não a reação dele, mas a aceitação por parte daqueles que deviam analisar. Que a questão mais grave para mim não é o fato de um artista, alguém querer proibir um livro. Isso aí qualquer um pode pensar assim. É uma instituição, um órgão da justiça, um juiz, um desembargador, acolher isso com aqueles argumentos apresentados, que isso que eu acho que é o mais grave. Onde você acha que pegou a coisa mesmo? Onde você acha que ele se sentiu ofendido e achou que não queria que essas histórias viessem a público? Drauzio, eu estou convencido, Drauzio, que não foi por causa de um trecho ou outro do livro, não. Nesse caso específico do meu livro e de Roberto Carlos, aí nós temos que entender um pouco a personalidade do Roberto, né? Ele é uma pessoa obsessiva, compulsiva, enfim, ele está se tratando, inclusive, isso é público, enfim, já falou isso. E um dos sintomas do transtorno obsessivo você sabe, é a compulsão de querer controlar tudo isso. Aliás, você já analisou muito bem isso aí em programas e tal. E o Roberto, eu acho que ele desenvolveu isso, e isso foi num crescendo. E no caso dele, desde 65, quando ele se tornou o rei da música brasileira, tudo em torno dele é controlado por ele. A Globo quer fazer um programa assim, não quero assado. O Canecão queria fazer assim, Roberto, não quero. Ou seja, ele sempre teve em torno dele pessoas, todo um grupo de assessores para fazer tudo de acordo com o que ele quer. E ele, com essa compulsão obsessiva de controlar tudo, ele foi ficando cada vez mais assim. Então, de repente, surge um livro de um autor que ele não conhecia, contando tudo sobre a carreira e a vida dele, tudo que ele pretendia um dia contar num livro, tudo que ele pretendia esquecer. Então, ele sentiu como se o chão estivesse fugindo aos pés dele, falando, mas não autorizei. Por que não autorizei? Então, eu acho que o fato do livro, da biografia ser não autorizada, foi o determinante, foi o fator. Por isso que ele nem precisou ler o livro, e eu estou dizendo que ele não leu, porque o advogado dele contou numa entrevista, Roberto Carlos não leu o livro. Nós lemos, apontamos trechos para ele. E por que Roberto Carlos não precisou ler o livro? Porque Roberto Carlos não estava preocupado com um trecho ou outro. Ele estava preocupado com a existência de uma obra não autorizada, ele que tem essa obsessão de controlar tudo em torno dele. Então, aí que pegou.
Claro que os advogados, para conseguir a proibição, teve que citar um trecho ou outro, eles cataram lá no livro. É o trabalho dos advogados. Mas eu penso assim, que foi exatamente isso o determinante, o fato do livro ser não autorizado. Mas você, conhecendo esse traço da personalidade dele, não imaginou que pudesse bater numa situação Claro, como essa? era uma possibilidade, sem dúvida, Drauzio. Aliás, amigos meus diziam, mas Paulo, você vai fazer o livro do Roberto? Eu falei, eu estou fazendo. Mas aí o que eu digo, eu sou um historiador, pesquisador, tenho o meu objeto de estudo, Roberto Carlos, um personagem da história. O que eu posso fazer? Eu não posso ficar preocupado com o que Roberto Carlos vai achar, deixar de achar. O meu compromisso é com a história. Eu, como historiador, tenho um compromisso. Identifiquei uma lacuna na historiografia. Você imagina, Drauzio, em 1990, quando eu comecei a fazer esse livro, não tinha um livro sequer que explicasse o fenômeno Roberto Carlos, naquela altura, com 35 anos de carreira de absoluto sucesso. Já havia mais de 350 livros sobre Bob Dylan, milhares de livros sobre Elvis Presley, Beatles, milhares de livros. Estou dizendo fenômenos aqui correspondentes do Brasil, o Roberto é correspondente a isso. Ou seja, eu falei, não é possível que um artista com essa popularidade, com essa importância na história, um artista que muda o rumo dos acontecimentos, influencia tropicalismo, influencia a música brega, influencia a música sertaneja, ele muda o cenário musical brasileiro, como é que não existe um livro que explica esse fenômeno? Então, eu me propus a isso, a fazer isso. Se o Roberto ia gostar, não gostar, se ele ia ficar chateado, magoado, o que eu posso fazer? Claro, esperava que ele tivesse uma boa recepção, que ele recebesse o livro, mas, infelizmente, não aconteceu. Mas eu quero dizer isso, a minha preocupação foi essa. E continua sendo, aliás. Quando eu escrevi O Rei, a mesma coisa. Eu não vou me preocupar se o Roberto vai gostar, não vai gostar. Enfim, é uma história necessária, precisava ser contada. Então, um pouco eu me pautei por isso, né? Me firmando na história, na necessidade daquele trabalho para a sociedade, para o leitor, e menos qual seria a reação dele e tal. Fiquei curioso agora, quando você estava falando de todas essas influências que o Roberto Carlos gerou na música popular brasileira. Como é que você explica surgir um garoto que começa fazendo a Jovem Guarda e com décadas de carreira chega a esse ponto de ser o maior estrela da música brasileira? É um fenômeno, Drauzio, porque eu quero dizer o seguinte, de todos os artistas da música brasileira, todos, dos grandes, claro, que nós mapeamos no início, nenhum teve um começo de carreira mais difícil. Ninguém foi tão desacreditado. Eu posso dizer assim, desde lá, Orlando Silva, Pixinguinha, Carmen Miranda, Luiz Gonzaga, chegando nos anos 50, João Gilberto, Carlos Lira, anos 60, Caetano, Chico, Milton, ninguém teve um começo de carreira tão difícil. Por quê? Ninguém percebia em Roberto Carlos um talento evidente. Ninguém. Ao contrário, havia um desprezo. Desprezo, porque ele tinha uma vozinha que era um padrão que não era o padrão ainda. Ele não era um modelo de beleza, tímido, interiorano. Estou dizendo isso porque aqueles que olhavam para Elvis Presley, quando o Elvis Presley, ninguém tinha dúvida, esse cara vai ser um sucesso. O Coronel Parker viu o Elvis fazendo um showzinho lá no sul. Não, menino, quero ser seu empresário. Pegou Elvis Presley. O Orlando Silva, quando o Bororó viu o Orlando Silva cantar pela primeira vez, o Bororó falou, garoto, vem cá. Levou para Francisco Alves, olha esse menino aqui, Francisco Alves. Garoto, vem comigo para o meu programa. Todos, a Carmen Miranda estava trabalhando lá numa loja, chegou, caramba, menina, você não quer cantar? Esses talentos todos pareciam evidentes. O Roberto Carlos, não. Ou seja, foi uma surpresa para todo mundo. Aliás, o Carlos Lacerda escreveu um artigo sobre o Roberto, numa entrevista que ele fez com ele, explicando que uma das razões do sucesso do Roberto era porque ninguém acreditava que ele pudesse fazer sucesso. Então, o Carlos Lacerda interpretava assim, esse menino chegou, não assustou ninguém, não incomodava ninguém, foram deixando ele. E, por isso, ele chegou onde está. Claro que era o Lacerda tentando explicar o seu próprio fracasso, no seu desejo de chegar a presidente. É como se Lacerda estivesse dizendo, olha, eu não cheguei a presidente, estou aqui, isso foi em 70, ele estava com os direitos, porque eu incomodei, eu parecia muito grande, muito bom, então me podaram. Esse não parecia nada disso e acabou se tornando o que é. Então, é um fenômeno nesse sentido, que acho que os próprios irmãos de Roberto, quero dizer isso, eu tenho testemunho de músicos dele que conviveram com os amigos, os irmãos do Roberto, falaram, esse meu irmão, ele quer que você cantor, mas com essa vozinha não vai a lugar nenhum. Ficavam ali, claro, o irmão, mas acreditar. Então, é um fenômeno.
É um fenômeno que se explica pelo talento dele, claro. Claro que também, quando ele começou, ele não trazia detalhes, as curvas da cidade de Santos ali na bolsa, ali, não, isso ele foi construindo ao longo, né? Ele foi se modificando. Foi se modificando, foi assimilando, teve a sorte de contar com o João Gilberto no meio da travessia do caminho dele, porque se ele chegasse com aquela vozinha, com um padrão ainda anterior a João Gilberto, a sorte dele seria outra. Mas como o João Gilberto instaurou um novo modelo vocal, um padrão, um canto falado, o Roberto pegou essa carona. Então, ele chega com a mudança da tecnologia também, enfim. Então, ele contou com a sorte e teve o talento. E não perturbando, e não parecendo uma ameaça a ninguém, como diz o Carlos Lacerda, foram deixando ele. E quando ele pegou a coroa de rei em 65, ninguém conseguiu tirar mais. E o que te chamou mais atenção nesse personagem? Foi essa carreira de sucesso? Sem dúvida. Foi o talento, essas músicas maravilhosas principalmente que ele fez? porque eu vejo um personagem assim, Drauzio, eu gosto de biografias, gosto de ler biografias, principalmente um personagem que nos sirva assim, de janela para você conhecer uma época, né? Você, acompanhando a trajetória daquele personagem, você vai conhecendo uma época, movimentos, polêmicas. Então, quando eu mais ou menos mapeei a trajetória do Roberto Carlos, eu fui anotando, eu falei, caramba, esse cara começa lá na cidade dele, em 1950, na era do rádio. Ele queria ser um cantor do rádio. Aí ele tenta lá, fica lá um tempo. Depois vem para o Rio, chega aqui, conhece João Gilberto, se encanta, ele quer ser um cantor de bossa nova, quer participar do momento. Então, esse cara sai da era do rádio, vem para a bossa nova. Não foi ali, não deu sorte, não aceitaram ela, não foi aceito, foi colocado para fora, aí veio, ele se torna um cantor de rock, influenciado por Elvis, e contribui para o rock se firmar no Brasil. Aí esse cara, com o rock se tornando rei, ele influencia um movimento tropicalista que rompe com os paradigmas da MPB. Depois esse cara, nos anos 80, se torna um católico praticante, começa a fazer música para Deus, para Nossa Senhora. Falei, caramba, é um mundão. Seguindo o Roberto Carlos, eu vou falar de era do rádio, de bossa nova, de rock, de pop, de igreja, de política. Então, o meu livro é exatamente isso, por isso que ele está dividido em capítulos temáticos. Roberto Carlos e a política, Roberto Carlos e a igreja, Roberto Carlos e o rock, Roberto Carlos e a bossa nova. Então, eu acho que me pareceu um personagem rico para falar desse período da história brasileira, dessa moderna, desse momento pós-anos 50, nesse período da moderna música brasileira. Isso foi o que mais me motivou, além da, que eu sempre gosto de falar, porque isso não está da memória afetiva. Enfim, foi o meu ídolo de infância, foi o primeiro ídolo que eu conheci, que eu identificava pela voz, pelo nome. Eu via de tudo, como eu disse, no rádio, mas com 4, 5, 6 anos não sabia o nome de ninguém, menos Roberto, sim, você sabia, pela força que ele tinha. Então, foram todas essas motivações que me levaram a fazer esse livro e a me interessar pelo tema. E como você recebeu a notícia de que ele havia entrado na justiça contra o livro? Foi terrível. Aliás, eu conto isso em detalhes no Ré, o Rei, porque havia, como eu disse, essa possibilidade. Várias pessoas me falavam. O Rui Castro, por exemplo, eu conto aí também, foi um dos que me advertiu. Paulo, se prepare, Roberto Carlos vai te meter um processo nas costas, você vai ter a porrinhação, enfim, eu tive essas advertências. Mas isso tudo estava ali, era uma possibilidade. Eu ainda alimentava secretamente aquele desejo de falar, não, mas ele vai entender que não vai ser um livro qualquer, não é simplesmente contar a vida dele. Eu estava naquela expectativa do que aconteceu com o meu outro livro, Eu Não Sou Cachorro, Não. Porque é importante lembrá-lo aqui, quando eu lancei Eu Não Sou Cachorro, Não, estava quase para lançar esse livro, alguém na editora ficou assim, um pouco preocupado também, viu, Drauzio? Falou assim, mas Paulo, você fica falando aqui que Aguinaldo Timóteo fez canções de temática homossexual, que essas canções foram feitas, são canções biográficas. Eu falei, sim, eu entrevistei o Timóteo, pesquisei, contextualizei essas canções. Mas havia um certo receio. Mas eu falei, não, enfim, acho importante contar isso está documentado, é um momento, é uma história, tudo é verdadeiro, enfim. E lancei o livro. Mas confesso a você que, no lançamento do livro, eu mandei convite para todos esses cantores. E ali, achando melhor que ninguém aparecesse, para não ter um momento de constrangimento, sei lá. E eu estava numa noite de muita chuva no Rio de Janeiro, foi uma noite de uma tempestade, mas todos os meus amigos foram no lançamento de Eu Não Sou Cachorro, Não. Eu estava assim, já dando os últimos autógrafos, lá no Museu do Catete, quando eu ouço assim, uma voz de trovão lá na porta. Quem é Paulo César de Araújo aí? Aí entra
com uma capa de chuva, Aguinaldo Timóteo, ele vai tirando a capa e vem caminhando. Eu falei, é hoje, né? Eu aqui, né? Aí o Timóteo foi chegando. Paulo César, vim aqui te dar um abraço. Eu ainda brinquei, Timóteo, não está chateado comigo não, Timóteo? Claro que não, você foi muito respeitoso, me diverti muito, estou trazendo 2 livros aqui para você autografar, um para Silvio Santos, outro para Raul Gil, que eu vou no programa deles nesse final de semana e quero levar o livro para eles. Então, achei bacana, quer dizer, ele entendeu, quer dizer assim, embora falando da vida pessoal dele, embora falando de um tema polêmico, ele entendeu que, no contexto em que aquilo foi narrado, da forma que eu narrei, aquilo foi positivo. E Odair José entendeu também, Lindomar Castilho. Então, quando as pessoas falavam da questão do Roberto, eu achava, quem sabe o Roberto vai ter o mesmo entendimento do Aguinaldo Timóteo, do Odair José, embora falando da vida pessoal dele, de aspectos, ele vai entender que está nesse contexto. Então, quando eu soube que não, claro que foi, eu estava com um repórter do Globo, eu narro aí, ele estava me entrevistando, o jornalista do Globo, quando outro jornalista que estava na coletiva do Roberto liga para esse repórter que estava comigo, olha, estou aqui na coletiva do Roberto, o Roberto falou que vai entregar o caso para os advogados dele, vai entrar na justiça, porque ele não aceita esse livro. Então, você imagina, eu me sentia assim como aquele balde de água fria. Uma coisa é você ter a possibilidade, outra coisa é o fato concreto, confirmado. Então, eu fiquei, e me surpreendeu, Drauzio, principalmente pela violência das palavras do Roberto, porque o Roberto, você sabe, ele é todo comedido para falar, é sempre assim, aquele cuidado, né? Não é, bicho, emoções, tal, não, temas espinhosos, ele não entra em bola dividida, mas nesse dia não, contra o meu livro, não, ele falou tudo, é um livro cheio de coisas não verdadeiras, esse cara me ofende, esse ofende pessoas que ele... Então, a forma como ele falou, que chamou a atenção, aliás, de toda a imprensa brasileira, porque nunca viu o Roberto daquele jeito. Por isso que as manchetes no dia seguinte eram assim, a fúria do rei, a raiva do rei. Teve um jornal que até radicalizou, dizendo assim, o rei solta os cachorros para cima do escritor. Enfim, os jornais deitaram e rolaram por conta dessa reação dele. Então, isso, de certa forma, nos surpreendeu, né? Mas a possibilidade do processo existia, mas, como eu disse a você, eu não podia me preocupar com isso e não me preocupo. Continuarei escrevendo sobre todos os personagens da música brasileira, Chico, Caetano, porque esse é meu ofício. Eu sou um profissional da música, da memória sobre a música brasileira. E vivo no Estado democrático. E a Constituição me garante esse direito de exercer esse ofício, então eu não posso ficar preocupado se Chico vai gostar ou não, se Roberto vai gostar ou não. Só lamento, né? Sempre fiquei curioso de saber como a justiça tratou você nesse episódio todo. Você acha que a justiça foi igualitária? Drauzio, vou te falar uma coisa. Só eu sei as esquinas que passei, como diz o Djavan. Como diz o Djavan, só eu sei as esquinas que passei. Bom, para começar, Drauzio, você sabe que a gente sempre ouviu aquela história, que é fato, é verdade, a justiça no Brasil é lenta, a justiça é morosa, né? A justiça. Então, quando surgiu a notícia, Roberto entrou na justiça contra Paulo César, falou, a justiça é lenta, a justiça é morosa. Às vezes é muito rápida. Até a justiça se manifestar, eu já terei concluído meu próximo livro, mas não, ele entrou em janeiro, em fevereiro já estava com o livro proibido. A justiça nunca foi tão célere, tão rápida, foi a 120, 150, 200 km por hora, porque não é possível. No próprio, os advogados mesmo da editora, na época, Paulo, distribuiu, já aceitaram, já receberam, e o juiz deu uma liminar proibindo o livro em todo o território nacional, porque ele entrou com 2 processos, um na área civil e outro na criminal. Na área civil, pedindo a proibição do livro, 500 mil por dia. E no criminal, pedindo a proibição do livro e a minha prisão por um tempo superior a 2 anos, pelas atitudes criminosas do réu. Essa expressão está nos autos do processo. Pelas atitudes criminosas do réu. Atitude criminosa é ter escrito o livro sem autorização, tal, né? Falar de fatos da vida pessoal dele, que todo mundo conhece, que ele próprio fala em canções. Então, é isso que eu estou dizendo. Que ele tenha pedido isso, sendo ele obsessivo compulsivo, até entendo, mas não, a justiça foi dando para ele, então, proibição, deram proibição. E no criminal, o juiz do criminal, ao invés de proibir o livro, como fez o do civil, marcou uma audiência de conciliação. O que, no primeiro momento, Drauzio, parecia uma coisa boa. Poxa, ao invés de proibir o livro, como o juiz lá do civil no Rio, o juiz do criminal marcou uma audiência de conciliação entre as partes, Roberto
o autor e a editora, os réus. E fomos lá, eu fui tranquilo, eu falei, bom, vamos lá. A editora falou, Paulo, não se preocupe com o advogado, nós temos nosso corpo jurídico, vamos te defender, não vamos fazer acordo com o Roberto, vamos lá, ok, tranquilo. Mas, ao chegar lá, para nossa surpresa, e para a surpresa da editora, segundo eles próprios falaram no documento, eles foram surpreendidos com a postura do juiz, que, ao invés de mediar, de fazer ali como um árbitro, enfim, ouvir os dois lados, ele foi logo de cara ameaçando fechar a editora Planeta, dizendo que se publicar um livro sem autorização no Brasil era muito grave. E o gerente da editora, um argentino com pouca intimidade aqui com a justiça brasileira, ficou assustado, segundo ele próprio me disse, falou, não, mas o juiz, pela segunda vez, lá no meio da audiência, fez uma segunda advertência, e aí eles resolveram, diante disso, e o Roberto estava cobrando a multa de 3 milhões, que seriam por dias que o livro ficaram à venda, enfim. A editora, então, achou melhor para ela entregar o livro. Roberto, você tira o processo, tira a cobrança da multa, e nós não editamos mais o livro. Então, foi nesse contexto, nessa audiência, com esses argumentos, dessa forma que o livro, Roberto Carlos, detalhe, um trabalho de 15 anos, ficou fora de circulação. Quer dizer, já estava pela liminar do juiz no processo civil e foi sacramentado nesse acordo da editora com Roberto Carlos, nessa audiência criminal. Isso que eu estou dizendo aqui, da ameaça, isso é um documento que a própria editora fez depois, não é só a minha versão, testemunha que estava lá, que, de fato, a editora escreveu um documento depois dizendo as razões pelas quais a Planeta fez o acordo com o Roberto, falando exatamente isso. Para a gente ter ideia da postura da justiça nesse caso. Mas nós sabemos que a história da justiça brasileira, desde o tempo da colônia, é sempre isso, os poderosos sempre conseguindo, sendo atendidos nas suas vindicações, e as partes mais fracas tendo dificuldade para se defender ou para conseguir a justiça quando lhe é ofendida. E esse foi apenas mais um exemplo. Nesse sentido, é uma história brasileira, viu, Drauzio? Típica, né? Típica brasileira. É apenas um exemplo talvez radical, um exemplo que envolve um astro, um ídolo nacional, mas que ilustra um pouco essa nossa, infelizmente, injustiça que não tem sido sempre justa, em momentos cruciais, principalmente. Quer dizer, apesar da advertência do Rui Castro, que é um homem que não se pode chamar de inexperiente, É verdade. você ficou surpreso com a reação do Roberto Carlos. E com a reação dos outros artistas da música popular brasileira? Aqueles que vão se unir com o Roberto, não Isso. procure saber. Bom, Drauzio, aí acho que o espanto foi amplo, geral e restrito. Aí o país ficou estupefato. Aí foi algo que surpreendeu, acho que nós todos, né? O Roberto ainda estava, como eu disse, nesse universo obsessivo-compulsivo. Compreendo também, Roberto tem pouca intimidade com o livro, quer dizer, é alguém que, nas suas horas de lazer, ele vê televisão, assiste novela, Big Brother, nunca teve maiores intimidades com o livro. Isso ele próprio diz também numa entrevista. Ele fala, olha, eu sei que é importante ler, mas na hora que eu pego um livro, sempre desisto, pego o violão. Enfim, é a história nossa, é a história de Pelé, é a história de Zeca Pagodinho, é a história brasileira. Infelizmente, o nosso povo não tem o hábito de ler, isso é fato. E esses ídolos são apenas mais exemplos desse povo brasileiro, da sua origem popular. Mas agora, isso é coisa completamente diferente. Chico Buarque de Holanda, ou Caetano Veloso, ou Gilberto Gil, artistas de classe média, formação universitária, são todos autores. Chico é escritor, Caetano é autor de livros, Gil também acabou de lançar, aliás. Né? Enfim. Então, quando surgiu a notícia de que esses artistas... Aliás, eu quero dizer, Drauzio, quando eles se uniram no primeiro momento para debater a lei do ECAD, o Procure Saber surgiu com esse objetivo. E daí o título Procure Saber, quase dizendo, compositor, procure saber seus direitos, compositor, procure saber o que o ECAD está escondendo, que você... Enfim, então surgiu com isso, com esse nome. Então, quando surgiu essa notícia, Roberto está se reunindo com Chico, Caetano, eu falei, que bom que o Roberto está em contato mais próximo com Chico Buarque, com Caetano, com Gil, ex-ministro da Cultura. Roberto talvez vá sair de lá mais arejado. Quem sabe decida até liberar meu livro. Vai conversar com essas pessoas, figuras de vanguarda. Qual não foi minha surpresa constatar que aconteceu exatamente o contrário. O Roberto acabou influenciando Chico, Caetano e Gil, trazendo ele para essa luta contra livros de história no Brasil. Então, foi uma surpresa. Enfim, foi lamentável. Lamentável. Você acha que nós
somos tolerantes com a censura no Brasil? Sim, aliás, nós fomos tolerantes com a escravidão, por isso que a escravidão durou tanto tempo aqui. Basta pensar, temos 500 anos desde a chegada dos portugueses aqui, 400 anos de trabalho escravo. A escravidão durou tanto tempo que a sociedade, a igreja, os artistas foram tolerantes. Com a censura, os períodos autoritários no Brasil também existiram pela tolerância em parte da sociedade. Só que isso, claro, está diminuindo, é isso que eu estou dizendo. Nós avançamos em muita coisa. E avançamos também nisso. Claro que hoje estamos menos tolerantes. Aliás, a reação que se deu contra o Procure Saber foi exatamente porque a sociedade hoje está mais vigilante contra a mão peluda da censura, na expressão do Hélio Gaspari, acho que é o Hélio Gaspari que fala isso, a mão peluda da censura. Em tempos, em décadas anteriores, uma reunião dessa de artistas estelares com essa projeção, eles passariam por cima. E, aliás, eles imaginavam que ia acontecer assim. Assim como eles aprovaram a lei do ECAD, que era algo restrito ao interesse deles, ele falou, vamos para a lei das biografias agora e vamos passar por cima também. Só que aí eles se depararam com a reação da sociedade, que esse sinal, eu acho que foi um sinal, uma indicação de que a sociedade já está mais vigilante, já não aceita mais. Ou, pelo menos, grande parte da sociedade, porque os bolsões de resistência vão sempre existir. Nós temos pessoas que defendem isso, tenho na minha família, isso deve ter, sempre chega lá um tio e fala, não, Roberto Carlos está certo, é isso mesmo, biografia não pode existir, só que o cara autorizar. Enfim, tem esse setor, mas eu acho que isso está ficando minoritário. E daí, essa mudança na lei que está aí para acontecer. A lei, apesar do empenho do Procure Saber, da mobilização de alguns setores, foi aprovada na Câmara, está para ser aprovada no Senado e no STF. Também estamos aguardando o voto da ministra Carmen Lúcia. Eu acho que é reflexo desse avanço, dessa democratização maior no Brasil nesses últimos anos, essas últimas décadas. O que você acha que levou essas pessoas que foram pressionados pela censura nos anos de inferno no Brasil, alguns dos quais tiveram que mudar do país, inclusive, a adotar uma postura como essa, que acabou sendo repudiada pela inteligência toda? Pois é, você sabe que aí eu acho que algumas motivações distintas. A principal foi a questão financeira, eu não tenho dúvida. Partindo da manifestação oficial da porta-voz do grupo, que é a Paula Lavigne. Ela falou, não é justo que só o biografado lucre com um livro e não só o biógrafo e não os biografados. Então, isso está lá na manifestação inicial. Muito se falou de livro, mas a preocupação deles não era livro só. Ficou muito debate em torno de biografia, mas era principalmente adaptações para cinema, para televisão, aquilo que uma biografia pode resultar. Então, estávamos no momento em que muitos filmes foram feitos aí, Dois Filhos de Francisco, Gonzaguinha e Gonzagão, partindo de roteiros, de livros, enfim, indo para a tela grande. Então, eles vislumbraram que controlar a biografia era controlar também todos esses subprodutos, essas produções, né, em vídeo. Então, essa motivação foi fundamental. Isso, e o próprio Roberto também está, com essa empresária do Roberto Carlos, preocupada com isso também. Além da obsessão de controlar tudo, ter essa preocupação financeira de não permitir que alguém ganhe dinheiro com a imagem dele e tal. Então, querer controlar isso. Então, essa foi a questão. Pode ser que, no caso de Chico Buarque, por exemplo, ele esteja sinceramente preocupado com privacidade. Ele sempre foi... Onde é esse limite aí, da privacidade da figura pública? Pois é, essa é a razão do debate, porque é um limite difícil de você precisar. Como é que você vai colocar isso na lei? Como é que você vai dizer, até aqui pode, daqui não pode? Como assim? Quem vai definir isso? Se você pedir para o personagem definir, qual é o limite que você gostaria de ter? Ele vai dizer, olha, como o Roberto Carlos fez, pode falar da minha música, mas não fale da minha família, não fale dos meus amigos, não fale das minhas doenças, ou seja, não fale de nada, não existe a biografia. Por isso que eu estou dizendo, é difícil. Se você pedir para enfim, um político fazer uma lei definindo, ele vai definir como isso, uma lei geral. Então, fica difícil. Eu acho, aí a minha opinião, que o único limite que deve haver é o limite da calúnia. Eu acho que o limite deve ser esse. Se tratando de figuras públicas, ele tem uma intervenção na história, a sua história é uma construção coletiva, é de interesse de todos. Então, eu não posso caluniar, O limite
pode ser estabelecido em lei é esse. Eu não posso dizer que alguém traficou, porque tráfico é crime. Não posso dizer se eu não tenho prova. E se eu disser isso, serei condenado. Agora, definir o que eu posso ou não falar da vida da pessoa fica difícil. Eu tenho o meu critério, você poderá ter outro. Eu, por exemplo, tenho um critério. Eu acho o seguinte, um exemplo, o artista, um cantor, ele sofre de asma. Em princípio, essa asma não me interessa. Por que eu vou ficar falando da asma desse cantor? O cara é asmático. Agora, ele sofre de asma, mas por causa da asma ele cancela vários shows, uma temporada de shows que acontecia, não aconteceu por causa da asma. Ou ele faz uma canção, As Noites que Passei Sofrendo de Asma. Aí a asma se torna importante. Eu tenho que explicar a asma para explicar a trajetória desse artista. Ou seja, quando o fato da vida pessoal interfere na sua trajetória pública. Mas esse é o meu critério, eu estou dizendo. É um critério que eu uso dos meus livros. Outro biógrafo pode ter outro critério. Eu estou dizendo, só que o critério não vai nunca poder estar estabelecido numa lei. A única coisa que tinha que ser era objetiva, nesse sentido da calúnia. E deixar e contar com o bom senso de todo mundo. O bom senso de quem escreve, o bom senso de quem é objeto de uma escrita, enfim. Mas o controle absoluto também não dá para ter. Infelizmente, se pudéssemos controlar tudo, a gente não consegue controlar, nem nossos filhos estão com a gente, criados ali, a gente foge ao controle às vezes. Enfim, é a vida. É um tema muito complexo e controverso, não é? Sem dúvida. Porque é lógico que todos são a favor da preservação Claro. da liberdade individual, da intimidade das pessoas. Né? E Sem esse dúvida. limite é que fica difícil de estabelecer, não é? Pois é, porque é difícil mesmo de estabelecer. O que não se pode é proibir, porque não é possível estabelecer o limite. Essa que é a Esse é o questão. ponto fundamental. Esse é o né? ponto fundamental, porque como é difícil precisar, qual a solução? Proibir, aí não dá. É isso que é a questão. Eu não lembro quem escreveu, e nem que jornal foi que escreveu, mas eu li alguém que disse, bom, então, imagine que alguém queira publicar uma biografia do senador Sarney. Ele só vai poder publicar aquilo que o senador está de acordo que seja publicado. Né? É isso. Aliás, um dos equívocos dos artistas Procure Saber foi, muita gente acha que eles não pensaram, eles olharam para o próprio umbigo. Então, o Chico Buarque falou, eu não acho justo que fale da minha vida pessoal. Então, eu acho justo que se proíba uma biografia não autorizada. Ele não pensou que isso ia valer também para o ditador, para o político, para, enfim, qualquer personagem da história. É muito bonito você querer preservar a sua privacidade. Eu acho humano e legítimo. Eu também gostaria que não falasse da minha privacidade, que só fale aquilo que eu quero. Isso é um desejo, acho que é universal. Agora, querer que isso se torne uma realidade e proibindo, porque é impossível você estabelecer o limite, aí que está o grande equívoco. Então, é um pouco a aceitação. A partir do momento que a pessoa se tornou uma figura de dimensão pública, a partir do momento que ela interferiu no rumo dos acontecimentos de uma sociedade, a partir do momento que ela influenciou, foi influenciado, amou multidões, ele tem que arcar com isso. Ele não vai ter controle sobre tudo, não é mais possível. Não é possível. É uma aceitação. Claro, procurar ter uma vida digna para não ter vergonha de nada também do que fez. Também é aquela coisa, eu não quero que fale daquilo que eu me arrependo. Paciência. Aconteceu, você fez. Seria ótimo que todo mundo esquecesse, mas não é possível. Enfim, essa é a grande questão. Só que a solução que procuraram no Brasil, é que não é possível, censura, aí não dá. Você tem esperança que essa censura seja levantada um dia, não? Sem dúvida. Aliás, estamos avançando nisso. Eu acho que a questão no Congresso está praticamente decidido, o STF deve se manifestar, e certamente, nos próximos anos, o trabalho de um pesquisador, de um historiador, será mais tranquilo nesse sentido, né? Porque hoje não é possível você conviver com isso, você já tem toda uma questão metodológica que você tem que se preocupar, ao escrever um livro, aí você tem que pensar em questões jurídicas. Quer dizer, você não conversa mais com o seu editor, você tem que conversar com o seu editor e com os advogados. Advogado, né? E, enfim, o que é espantoso, em pleno século XXI, e você trabalhando com livros de história, memória. E é importante, Drauzio, não é só questão de livros, não. Mais uma vez, a gente tem enfatizado o livro porque foi o que levantou a questão. Toda uma produção cinematográfica no Brasil está amarrada.
Todos esses documentários que assistimos ultimamente de música popular foram assistidos antes pelos filhos, pelos herdeiros dos personagens. Eles assistiram e disseram, essa cena pode, essa não pode, essa não pode. Foi assim, o filme de Raul Seixas, um documentário de Raul Seixas, foi exatamente assim. As filhas dele assistiam, cada uma num lugar, uma mora nos Estados Unidos, outra no Rio, outra não sei aonde. Cada uma assistiu, falou, ok, o filme foi lançado. Ou seja, estão amordaçados, toda uma produção do cinema brasileiro. O roteirista agora do filme de Getúlio falou que foi uma dificuldade imensa para fazer o filme, porque ele não podia, porque o Carlos Lacerda, os herdeiros, então imagina. Personagem da história. Né? Porque não só amarra a produção literária, a produção cinematográfica, artística de um modo geral, como muitas vezes coloca essas pessoas no esquecimento. Né? Eu vou te dar um exemplo do Silveira Sampaio, que era um homem muito interessante, um programa de televisão semelhante a esse que o Jô faz hoje, e vários livros publicados, e várias peças de teatro. E eu lembro que, uma época, quiseram montar uma das peças dele. E era um grupo de minha mulher, alguns amigos, e os mais velhos disseram, não faça isso. Não faça isso, porque vocês não vão conseguir. Porque os herdeiros impõem tantas condições que não vai ser possível mexer numa palavra do texto. E a peça é uma peça datada dos anos 50, que, lógico, tem que ser adaptada para o palco atual. Né? E, realmente, você não vê nada do Silveira Sampaio montado, e ele tem peças interessantíssimas. Né? Conseguem, com isso, destruir a própria figura, colocar no esquecimento. Né? Lamentável. Acontece isso, porque criam dificuldades, acham que estão preservando, na verdade, estão apagando, estão tolhendo. E você tem vários exemplos na música brasileira, isso, artistas que teriam aí musicais, e não podem, porque os herdeiros criam dificuldades. E você agora pensa o quê? Você vai estar escrevendo, pensa em fazer alguma coisa com a música atual, né? Penso, não, você sabe porque nesse período de pesquisa, Drauzio, foram 15 anos assim, que eu entrevistei músicos do Brasil. Eu entrevistei esse período do Roberto Carlos, não? No total, ao longo desse livro aí. Porque eu entrei na faculdade, então comecei em 90 a pesquisa e concluí em 2005, 15 anos. Resultado dessa pesquisa, eu publiquei esses 2 primeiros livros, Eu Não Sou Cachorro Não, Roberto Carlos em Detalhes. Mas entrevistei de Valdir Soriano a João Gilberto, toda a música brasileira. Parte desse material eu usei nesses 2 livros, uma parte agora nesse 3º livro, principalmente os bastidores dessa entrevista. Mas a maior parte desse material eu ainda não usei. E isso vai me render mais, vai me proporcionar mais livros aí. Então eu pretendo escrever outros livros sobre esse universo da música brasileira. Não decidi ainda se vai ser um personagem como foco ou se vai ser uma análise mais geral da música moderna brasileira, que é meu objeto de estudo. Essa música que surge com a bossa nova depois de 58. Então, certamente, outros livros virão para aí. Eu estou começando minha carreira agora, né? E tendo maior liberdade para publicar e escrever, mais fácil, porque o tempo que eu perdi aí com reunião, com a audiência, advogados, você imagina. Já teria feito uns 2 livros, pelo menos. Tendo a liberdade, o espaço, certamente outros livros serão feitos, né? E espero poder fazê-los. E se você tivesse ouvido o Rui Castro, tua vida não teria sido mais simples? Você se arrepende de não ter ouvido o conselho dele? Né? Não me arrependo não, Drauzio. Não me arrependo porque eu tinha esse objetivo. Primeiro era explicar esse fenômeno. Eu lembro quando eu estava fazendo esse livro, Drauzio, que eu sempre tive dificuldade para escrever. Eu sei que falando isso, assim, as pessoas, poxa, mas a gente lê, não, mas não tem ideia. Escrever, para mim, sempre foi muito difícil. Eu fui aquele aluno que, quando o professor passava assim, uma redação, era sempre o último a entregar. Entregava incompleto. O professor, infelizmente, não deu, enfim. Muita dificuldade. Quando eu estava pesquisando, na pesquisa, e eu tenho muito prazer na pesquisa, eu quero dizer, quando eu chego naquela Biblioteca Nacional, abro aquele jornal, se eu pudesse, deixa eu dormir aqui, cara. Não, tem que fechar a biblioteca. Tenho um imenso prazer em entrevistar, buscar informações. Se eu pudesse, eu ficava só pesquisando. Mas aí eu tenho que pegar essa pesquisa e traduzir isso e pensar sobre isso e devolver para a sociedade o resultado desse trabalho. E aí eu tenho que escrever. E aí começa o sofrimento. Aí não tenho nenhum prazer em escrever. Eu quero dizer para você o seguinte, eu sento no computador, tenho que produzir uma frase, eu fico ali, meu Deus do céu. Eu vou. É um parto, sofro.
Aí eu estou lendo um livro, falo, como é muito melhor ler. Então eu começo a ler. Eu tenho que parar para escrever, que absurdo, né? Mas eu tenho que parar para escrever, se eu não escrever. Então, é muito difícil para mim a escrita. Então, quando eu estava pesquisando, eu falava, pensar, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir escrever esse livro? Isso era uma possibilidade. Consegui. Mas depois que eu escrevi, eu falei, mas será que eu vou conseguir publicar? Porque escrever, muitos escrevem também. E achar alguém que vai se interessar em publicar aquilo. Consegui publicar. Falei, meu Deus, mas será que eu consegui publicar? Mas alguém vai querer ler esse livro? Claro, porque você publicar também, muitos publicam. É um tormento permanente. Permanente. Então, quando eu vi que eu consegui publicar, consegui escrever, consegui publicar, consegui ser lido, a crítica recebeu, eu falei, caramba, então eu só posso ficar feliz com tudo que eu fiz. Então, nesse sentido, foi uma vitória. No meu caso particular, assim, da dificuldade da escrita, que é permanente. Aliás, amigos meus que viajam para o exterior, a amizade acaba que eu não escrevo, né? A maior parte dos meus e-mails eu respondo por telefone, que é mais rápido para mim. Alô, recebi seu e-mail, beleza, tal, enfim. Mas estou dizendo, então, foi uma superação. Então, me sinto vitorioso por tudo que fiz, não me arrependo de nada. Certamente, se eu pudesse voltar, faria tudo do mesmo jeito. Acho que peguei a trilha certa, né? E é a trilha que nós estamos agora, que é de buscar a independência, a liberdade, fazer prevalecer o Estado Democrático de Direito no Brasil, enfim. Então, não me arrependo de nada e faria tudo novamente. Não tenho por que mudar. Eles é que deviam mudar e deviam se arrepender do que fizeram. Muito obrigado. Muito obrigado você, Dalva. Obrigado. Muito obrigado. A diferença é isso, é que nós somos de uma geração que não queria mudar só o cabelo, queria mudar o mundo. Literalmente, a gente se arriscou por isso, queria mudar o mundo.